como estão? Todos bem? Aqui no Pode Vir. E eu, Suzy Lemos, sempre trazendo para vocês o que existe de melhor. Pessoas maravilhosas, assuntos super interessantes e esclarecedores. Hoje nós teremos uma pessoa assim. Pensa numa pessoa agradável, simpática, bonita, educada, tem tudo junto, né? Eu estou aqui com a querida Ana Paula Moloni Martinez. Olá, Tudo Suzy. bem, querida? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Eu só estou sentindo assim um peso por essa apresentação. Olha só, você viu? Essa Tudo apresentação foi maravilhosa. Mas não é nem um pouco de mentira. Ana, conta um pouquinho para nós quem é a Ana. Ana é uma arquiteta. Ana é uma arquiteta. Além de... Gente, eu fui num evento do Recomendo, onde eu conheci a Ana. A Ana deu uma palestra que, se ela não dissesse que ela era arquiteta, olha, ia passar desapercebida. Excelente palestra, excelente, adorei, tanto que ela está aqui. Agora conta um pouquinho da Ana. Foi a palestra que me trouxe aqui. Obrigada. A Ana é formada em arquitetura e urbanismo em Campinas, 26 anos de profissão. Temos um escritório hoje em Jundiaí, que a gente atua tanto com a parte de arquitetura como em engenharia. Tá? Uhum. Então, a gente atende aí o cliente desde a busca do imóvel dele, faz essa assessoria, até a entrega da chave, né? A gente consegue construir, acompanhar a construção e até a entrega das chaves. Maravilha, acompanha tudo, do começo ao fim. Do começo ao fim. Só que hoje a Ana está conosco aqui para um assunto diferente, né, Ana? Isso. Eu achei muito interessante. Assessoria técnica para condomínios. Vamos lá. O que seria assessoria técnica para condomínios? Vamos lá. Durante a nossa trajetória, né, a gente sempre teve muito contato com condomínios. Né? Porque o condomínios é vivo, ele muda, tem muitas coisas. E aí o pessoal sempre teve essa demanda, né? Puxa, aconteceu um problema, estou com uma trinca no muro, tenho um problema no meu muro de arrimo, preciso aumentar a minha lixeira, não atende mais meu condomínio. Minha portaria não funciona, só cabe um porteiro, não é mais seguro. E muitas demandas vão surgindo. Eu imagino. E eu pensei, falei, poxa vida, o condomínio ele vive numa estrutura grande, né? É uma empresa, bem dizer, Sim. É uma empresa. E tem uma estrutura de assessoria administrativa, é quem cuida dessas contas, né? Tem uma estrutura de assessoria jurídica e por que não ter uma estrutura de assessoria técnica? De ter arquitetos, engenheiros que façam essa assessoria técnica para o síndico. Então, essa assessoria ela visa abranger toda a necessidade construtiva ou problemas construtivos que possam vir a acontecer no condomínio, até mesmo as reformas. Reformas individuais, comprei um apartamento, preciso reformar o meu apartamento. O que eu faço? Quem que eu chamo? O que eu tenho que fazer? Onde eu começo? Por onde eu começo? E o síndico, quando pega um condomínio em entrega, um condomínio em demanda muito alta, um condomínio de 400 unidades, de 600 unidades, imagina. É uma situação de um volume muito grande de trabalho e aí ele precisa de uma assessoria, ele não tem como gerir toda essa parte construtiva de reforma sozinho. Então, a nossa assessoria visa justamente ser esse braço do síndico. Agora, Ana, uma pergunta. Essa assessoria que você oferece, tá? Ele tem algum condomínio que ela atende melhor? Não, para qualquer condomínio serve? Só para condomínio de casas, ou só para apartamentos, ou só empresarial? Ou não tem isso? Não tem isso, Suzy. A gente consegue trabalhar com vários tipos de condomínios, tá? A gente, inclusive, pensou em formas de atender esses condomínios nas suas fases.
Então, a gente estruturou tipos de pacotes, vamos chamar assim, de assessorias, que vão desde valores mais simbólicos até valores um pouco mais estruturados, mas que abrangem as necessidades. Então, se você tem um condomínio agora que tem 400 unidades sendo entregues para que todos vão reformar, a gente entende que nesse momento o nosso trabalho é maior. Sim. Então, existe uma demanda X. Depois, está mais estruturado, é um condomínio mais antigo. Então, a gente consegue entender todos os momentos. E a nossa preocupação e o que a gente viu ao longo do tempo, para a gente criar essa demanda e esses diferentes pacotes de serviços, é que muitas vezes o condomínio se pega em situações de obras, de problemas construtivos ou algum acidente, alguma coisa um pouco mais séria, que acaba tendo que desprender um valor muito alto. Vou ter que fazer um rateio, vai ter que ser uma coisa, vou ter que chamar um perito aqui para verificar. Sendo que a nossa intenção junto aos síndicos é fazer um trabalho um pouco mais retroativo. Né? E a gente fala, olha, vamos ver como que está seu plano de manutenção, vamos olhar como que está a vida aqui desse condomínio, né? Porque hoje o condomínio, desde plantas, muitas vezes não tem. O condomínio não tem. O condomínio precisa fazer uma reforma, não tem uma planta, não tem uma informação, ele não sabe onde passa uma rede hidráulica. É interessante, gente, são tantos detalhes que para nós leigos, que eu me considero leiga em relação a esse assunto, passa desapercebido. Eu imagino um síndico ter essa responsabilidade toda. Meu Deus! Agora, Ana, todo esse cuidado, essa assessoria que vocês oferecem, acaba valorizando esse patrimônio, não valoriza? Valoriza a questão do patrimônio, valoriza o trabalho do síndico, porque eu acho que ele tem ele se coloca como alguém que precisa de ajuda, mas não no sentido da ignorância. Ele precisa de ajuda para que o condomínio viva em segurança, em harmonia, para que as coisas funcionem bem, né, entre os condôminos. Porque muitas vezes a pessoa compra um apartamento, mas ela imagina que é meu, aquela célula, né? Ela é minha, então eu posso fazer o que eu quero, né? Não é bem assim. E não é bem assim, porque é um conjunto, é um ponto de um conjunto, né? E todas as alterações, situações de reforma precisam respeitar normativos. E é muito importante, por isso que nós precisamos ser o olhar do síndico nas obras. Aquela história assim, desculpa te cortar, Ana, Imagina. tipo assim, aqui eu vou tirar essa parede e vou pôr outra parede. Aqui eu vou estender a churrasqueira e não sei o quê. Não é assim que funciona. Não é assim. Precisa de autorização, porque tem toda uma estrutura. Se eu estiver errado, por favor, você me corrija. Está corretíssimo. Que interfere nisso tudo. Com certeza. Muitos condomínios hoje, eles são entregues em alvenaria estrutural. Então, você não pode furar, você não pode rasgar, você não pode alterar pontos elétricos, pontinhos de interruptor. Então, tem situações que quando a pessoa vai comprar, ela fica um pouco decepcionada. Eu entendo, porque ela fala, poxa, mas eu queria... Mas existem outras formas de tentar resolver isso através de painel, uma marcenaria. Isso, a assessoria pode ajudar. Pode ajudar as pessoas, inclusive a orientá-las, né, no momento... A melhor forma. Exatamente. Então, olha, eu acho interessante, inclusive, você buscar um arquiteto ou um engenheiro particular para que assessore você com um projeto, faça a sua obra para que você não tenha... problemas. Porque isso gera muitos problemas, A né? gente tem, assim, histórias incríveis, né? A gente tem muita coisa, porque foi muitos anos trabalhando com isso. Então, a gente agora vê... conta uma só. Contar uma? Uma só. Uma só? Deixa eu escolher uma boa. Assim, são várias. São várias. Mas isso é uma coisa simples, um assunto simples. Ok, mas que dá uma dor de cabeça danada. Nicho para shampoo. Como? Nicho para shampoo. É uma coisa simples e dá muita dor de cabeça. Porque o que acontece? Quando eu entro numa alvenaria estrutural... Até eu fiquei curiosa agora. Então, eu entro numa alvenaria estrutural, eu não posso furar.
eu não posso rasgar. Mas eu quero fazer o nicho para pôr o meu shampoo. Então, não posso. Aí eu preciso verificar se diante do contexto, mas a parede que está entre o banheiro e o dormitório não é uma parede estrutural, por exemplo, é uma parede de gesso. Tranquilo, faça seu nicho para shampoo. Só que muitas vezes, aonde as pessoas querem colocar o nicho para o shampoo? Embaixo da janela. E a parede da janela, normalmente, ela é face externa. Aí faz o furo numa parede de face externa. Meu Deus! E isso pode causar N problemas por causa de um simples nicho para shampoo. A gente já viu problemas, por exemplo, de infiltração em fachadas, porque começa a ficar marcas, porque não fez direito, não rejuntou corretamente. Com o tempo a água vai parando ali e causa. E de todas as histórias, assim, essa é muito emblemática para nós, porque foi um nicho para shampoo numa banheira, numa parede de face externa, num condomínio, 22º andar. No momento em que ela estava fazendo o nicho, que era um nicho bem, assim, ele é bem alinhado com a banheira, então era grande, né? Tinha uma área boa. Ele pegou a placa cimentícia, que era uma placa colada à fachada, que foi uma decisão de projeto do condomínio. Até aí não tem nada errado nisso. Só que conforme ele pegou essa placa desplacou, ela soltou e caiu lá embaixo do condomínio. Fez um buraco imenso. Meu Deus! No jardim e, graças a Deus, não tinha ninguém passando ou nada nesse momento. Mas olha, uma situação simples que provoca um baita problema. Por isso que eu digo, obras, decisões de reformas em unidades residenciais, em edifícios, precisa ter um acompanhamento de um projeto, de um arquiteto, de um engenheiro, um projeto. Não pode ser só da nossa cabeça. Olha, eu até tinha uma pergunta aqui, mas depois dessa... Porque essa assessoria, né, ela previne problemas estruturais, pelo que você já comentou, né? E é o que a gente fala, não tem como a gente eximir, né? Não, então o pessoal lá da assessoria está lá, nada de errado vai acontecer. Não, né? Não é um sistema de Big Brother que eu estou verificando tudo que está sendo feito 24 horas por dia. Não, pode acontecer? Pode. Mas o fato de ter uma equipe acompanhando e alguém que possa assessorar, inclusive no momento do erro, fizemos, e agora o que a gente faz para reparar o que foi feito? Porque muitas vezes as pessoas não têm má intenção, Suzy. Às vezes é só por desconhecimento mesmo. Lógico. Ai, não sabia, tava doidinha para comprar aquele nicho que eu vi lá na... Não, e outra, quem em sã consciência quer problema dentro da sua moradia? Ninguém. Ou oferecer problemas e riscos. Não, né? Ninguém em sã consciência quer fazer isso. Então, a gente às vezes vê, aí verifica o que aconteceu e, né, olha, agora precisamos fechar, reparar o furo, entender, né, e resolver. A contratação dessa assessoria, como é que seria? Seria por parte do síndico? Como que funciona essa contratação? Isso, a contratação da assessoria ela é por parte do síndico. O síndico ele tem como prerrogativa a contratação porque é um serviço de segurança. E por normativo, que é o normativo 16280, ele é de 2014. Então, desde então, ele vem dizendo para nós o que é necessário ser ou não feito dentro das unidades e quando precisa de um documento específico ou não, justamente para que o síndico consiga se assegurar. Só que o que acontece infelizmente, em todas as profissões existe o lado B, né? O lado B. Virou a folha. Virou a folha. Aí tem o pessoal que vende documento, né? Que são os anexos de responsabilidade técnica. Vende documento? Vende documento. Então, ele vende por uma simples assinatura. A pessoa com esse documento apresenta o documento ao síndico e consegue fazer a reforma dele. Só que é aquilo, né? O síndico está assegurado. Porque esse documento carrega uma responsabilidade imensa. Esse profissional também não tem, talvez, o conhecimento total que ele deveria para assumir tal responsabilidade. Porque qualquer coisa que aconteça nessa reforma,
é responsabilidade dele, civil e criminal. Bom, vamos lá, Ana, não é tu que está falando, sou eu. Sim. Gente, a partir do momento que uma pessoa está vendendo o documento, não deve ser lá grande coisa. Mas vamos deixar esse comentário para lá. Cuidado! É isso. E aí a pessoa não tem uma assessoria, é óbvio, ela só comprou um documento para que possa fazer a liberação junto ao síndico. E aí, obviamente, esse profissional não vai na obra, não vai acompanhar a obra. Então, o síndico se sente muito... Eu preciso de alguém que vá olhar. Sim. Né? O que está nesse cuide, documento, né? O que está nesse documento é realmente o que vai ser feito? Não, né? O que está sendo executado é realmente o que está no documento? A gente precisa entender se isso está acontecendo, porque senão ele realmente fica vendido na situação. E a gente não pode esquecer que o síndico ele tem uma responsabilidade que acho que nem o prefeito, o vereador, esse pessoal tem na cidade, né? Meu Deus, é uma Se acontece um processo, alguma coisa, cai tudo sobre o síndico, né? Olha, Cai tudo legal, sobre o síndico. essa assessoria é muito interessante. E dentro desse contexto, Ana, vocês oferecem relatórios, todas as informações como está, como deixa de estar, normalmente de quanto tempo? Tá. Esses relatórios são mensais, porque o síndico precisa entender, né? Então, eu liberei quantas obras, como é que isso está acontecendo, Certo. e a gente sempre passar os respaldos para ele. Quando a gente pega um condomínio, por exemplo, em implantação, a gente pega os memoriais descritivos das unidades, o memorial descritivo do empreendimento, que é só o síndico que tem acesso, porque ele cuida de todo o processo. Então, o memorial dele é completo. Tem o memorial das áreas comuns e das áreas individuais. Então, a gente se baseia por esse memorial. E cria comunicados. Então, nesses comunicados, quando, por exemplo, a Suzy comprou um apartamento e vai reformar. O que ela faz? Ela entra em contato com a Ana, com a equipe de reforma pelo e-mail X. A gente orienta todo mundo. Hoje está mais fácil, né? Tudo por aplicativo. O pessoal facilitou. Tem as informações. Aí ela coloca tudo que ela vai fazer. A gente diz, para o que você vai fazer é necessário ter um acompanhamento profissional. Então, busque o acompanhamento e o documento da RT ou a RRT quando arquiteto. E aí, devolve esse documento para nós, para a gente poder fazer a liberação. Então, fica tudo liberado, cadastrado, tudo separado. A parte de organização documental e verificação de obra, normalmente quem faz sou eu mesma. Porque o pessoal brinca comigo que eu sou a louca da organização. Então fica tudo certinho. É que é muita coisa, muita gente. Se a gente não organizar no começo, a gente se perde mesmo. E durante as obras a gente vê coisas, né, demandas. Então, apartamento que está alocando material muito sobre a laje, sobrepeso. Esse material está muito, né, colocado num ponto só. Dá uma espalhada. Tenta... Detalhes para que não ocorram problemas. Não deixa esse material, né, todo esse entulho dentro do seu apartamento. Retira, tem caçamba para isso, está lá à disposição. E dá essa assessoria para o pessoal viver bem em condomínio. Porque às vezes a pessoa também é a primeira vez dela, né? A primeira vez que ela está comprando um apartamento e reformando, ela não entende também tudo isso, né? Não tem como entender. Né? Não tem como entender, é impossível. Ana, essa assessoria, né, assessoria técnica dentro dos condomínios, ela pode ser contínua, ela é pontual, depende de cada situação, como é que funciona isso? Normalmente ela é contínua, Suzy, porque a pessoa ela vai entrar com o processo da reforma, muitas vezes ela compra o apartamento e fala, vou iniciar minha reforma. Mas ela não vai iniciar naquele momento. Ou ela procurou um arquiteto e resolveu mudar o projeto. Ou ela tem um contato com um empreiteiro que é alguém que ela quer. Quero muito que ele faça. E aí ele está terminando outra obra. Então, são muitos condicionantes. Tá. Né? Então, o que a gente faz? Uma vez liberada a reforma, a gente avisa a portaria. Então, esse processo também é muito amarrado. Para que a portaria saiba. Sim. Unidade X do bloco Y está liberada, pode entrar e reformar. Então, eles recebem esse relatório nosso. Aí a pessoa inicia. Normalmente, quando ela não vai iniciar naquele momento, a gente pede para avisar. Porque às vezes a gente passa pelas reformas, porque a gente faz, aí tem a engenheira, tem o pessoal que vai fazer a verificação. A gente passa por todas as reformas. E às vezes tem uma que a gente fala, mas a gente bate lá, nunca tem ninguém, né, na reforma. Mas a pessoa não começou. Então desisti.
Entendi. Ou aconteceu qualquer coisa. N fatores. A gente continua a assessoria. Então, o processo, ele desde o começo até o final. Uma vez que a pessoa liberou o processo conosco, é que a gente acompanha até o final e entregue para o síndico e para o condomínio o apartamento pronto. Ó, esse aqui terminou, tá feito, tá desse jeito, né? E tem condomínios que buscam o momento 2, porque eles falam, já faz tempo que ninguém passa, que ninguém olha, vira e mexe a gente escuta um barulho aí, o pessoal mexendo, será que, né, não era a hora da gente olhar de novo? Acontece. Aí, às vezes, o pessoal contrata pontualmente para a gente olhar todas as unidades novamente. Porque, eu não sei se a minha visão é correta, mas assim, como você mesmo já mencionou, são vários fatores dentro de um condomínio. Tá, você falou, planta, lixeira, blá, 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 blá. Então, na minha visão, seria uma consultoria, uma assessoria quase que permanente, porque toda hora tem algo a realizar. Toda hora tem algo, né? Então, a segurança... Porque eu acredito que você, tendo essa assessoria, você previne muita coisa, né? Com certeza. Que, de repente, numa passada que vocês dão, vamos colocar dessa forma, numa visita, numa vistoria que vocês façam, vocês detectam problemas não, futuras situações, né? Isso pode acarretar tal coisa, isso. Então, vocês previnem isso, né? Com certeza. Eu acredito que sirva bastante para isso. Com certeza, é muito no trabalho de prevenção. É para anteceder problemas que possam vir a ocorrer e que, assim, incidam em problemas de vida, de segurança. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, ouviram há pouco tempo atrás, houve um problema em um condomínio num redário. Uhum. Então, tem aquelas pilastras em madeira das redes, não estavam sendo utilizadas mais para essa finalidade. Acredito que por algum motivo, eu não posso acusar de forma nenhuma, mas não estava com a manutenção, enfim, a madeira estava um pouco apodrecida. E a menina foi brincar nessa madeira e essa madeira caiu sobre ela. E ela faleceu. Uma criança. Meu Deus! Bom, tem tanta coisa que acontece. São muitos problemas. Então, eu acho que existem situações que eu entendo também que não tem condições de um síndico ver tudo sozinho. Não tem, eu acredito que não. Não tem condições. Então, assim, o condomínio, ele precisa ter a participação dos moradores, comissões para verificar. Tem muitos condomínios que fazem isso, que eu acho bárbaro. Faz uma comissão a comissão do jardim. Quando alguém olhar alguma coisa, comenta, cada um fala, faz um pouquinho, né? E o pessoal do jardim vai lá e olha. Então, assim, para cuidar de um núcleo que faz parte de todos. Todo mundo usa. Exatamente. Então, eu acho que não deve ser só uma responsabilidade, mas é o síndico. Não, o síndico também precisa que as pessoas participem com ele, né, falem. E muitas vezes a gente faz o trabalho, isso já aconteceu também, e o síndico fala, mas a gente está com problema nisso aí. Tinha problema nessas calhas. Mas eu não estava nem sabendo dessas calhas, Ana. Meu Deus, então vamos resolver. Vamos. Já que a gente identificou, vamos resolver. Vamos chamar um pessoal, vamos orçar. Olha que maravilha. E aí a gente vai orçar para você. Ana, então não dá mais para fazer aquela reforma do salão de festa. Não dá. Isso aqui é prioridade. Tem essa também. Né? Você coloca as prioridades. O salão agora pode esperar. Não, isso aqui é mais importante. Ou o síndico vai repassar o condomínio, né? E eles vão decidir se vai colocar mais dinheiro no caixa. Aí é uma questão dos moradores. Sim, não, mas você orienta o que é a prioridade, imprescindível. Olha, isso aqui tem que arrumar. Exato, porque é um problema. Né? Então, isso aqui a gente tem que arrumar, não tem como fugir. Então, muitas vezes, não é nem por falta de conhecimento. Mais uma vez, é por falta de braço. A pessoa não consegue assumir tudo. Não, é impossível. Não tem como. É impossível, não tem como. Nossa, Ana, adorei a nossa conversa. Espero que volte com mais esclarecimentos para que nós possamos passar aqui para todo mundo, né, a importância que tem essa assessoria. Com certeza. A importância que tem. Gente, é a segurança da sua família,
do espaço em que você vive, é tudo. Você imaginou? Você tem que trabalhar, você sai, de repente teu filho fica em casa, fica com a tua esposa ou fica com quem quer que seja, vai descer, desce pro playground para brincar. Tem algum... Se tá tudo certinho, tudo bonitinho, você fica tranquilo. Mesmo você. Então, é importante, muito importante. Eu agradeço demais de estar aqui, eu que agradeço. Oportunidade, e com certeza eu venho bater papo, é só chamar, que eu adoro bater papo. Então vamos bater papos. Tá bom? Muitos papos teremos, Muitos papos. E com assuntos interessantes, isso que é o melhor, Com que certeza. nós possamos, Ana, sabe, é o que eu sempre falo, levar para quem nos assiste as melhores informações para que elas vivam melhor, cada vez melhor. Entendeu? É essa a proposta do nosso podcast, por isso que você está aqui conosco. Tá ótimo. Obrigada, viu, Muito Ana? obrigada, eu que agradeço. Viu? Gente, você tem noção quanta informação interessante que, às vezes, como ela disse, nós terceirizamos a culpa, né? Ah, não, fala com o síndico. Ah, não, isso não é problema meu, é do vizinho. Como não? Deu um problema na parede, vazou, não vai sobrar para você? Não vai cair as gotinhas para o seu lado? Pode ser que sim. Então, como eu falo, tudo quando você faz em conjunto, as coisas quando elas acontecem em conjunto, quando você estende uma mãozinha, né? Você colabora com as pessoas, tudo flui melhor, gente. Sabe? Não vem com... eu tenho birra daquele... Gente, viver é compartilhar. Nós temos que compartilhar, né? Às vezes aquele vizinho faz barulho, aquele vizinho não sei o quê. Ah, mas... Releva, porque você também faz, às vezes, né? Vamos pensar por aí. Gente, adorei aqui estar com vocês. Até a próxima, com mais novidade aqui no Pode Vir.